estamos chegando com mais um Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado. Fica comigo, essa semana está imperdível. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Projeto realizado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, Governo RS. Essa é uma websérie que traz histórias reais sobre violência doméstica e de gênero, antes e durante a pandemia. Assista, curta, compartilhe e contribua por um mundo mais justo, com mais respeito e dignidade para todas e todos. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, WhatsApp 11 99 639 1212, www.mapadoacolhimento.org, femininoplural.org.br, WhatsApp 51 99 537 5459. Sim, precisamos falar sobre isso. Realização e produção: Companhia de Solos Bem Acompanhados, Filmes de Junho Produtora. Assessoria Jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com duas folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 6. Caia Rodrigues. Ela é negra de pele clara e rosto oval. Usa parte dos cabelos crespos e longos presos, blusa rosa sem mangas e grandes brincos de argola azuis. Olá, eu sou Caia Rodrigues e estou aqui para falar no projeto Confessionário, um projeto que eu acho muito importante. Eu já tinha visto alguns episódios e quando eu fui convidada a participar, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é um projeto que ele precisa acontecer, né? A gente precisa conversar sobre relações amorosas, a gente precisa conversar sobre violência, a gente precisa conversar sobre violência contra a mulher. Assim que me convidaram, eu pensei em diversas histórias, muitas histórias de dentro da minha família, que aconteceram tias, primas minhas, e eu como atriz estou acostumada a representar personagens, então para mim eu fui direto dentro desse lugar, até me dar conta de que eu precisava falar de mim. Não que eu precisava porque alguém pediu, né? Mas porque é importante para mim hoje refletir, né, sobre essa situação. E um quadro com o Mapa Mundi. Então eu tô aqui para dividir a minha história, parte da minha história, que me marca muito e que eu demorei muito tempo para entender o quão traumática foi essa história para mim. Antes de começar ela, acho que eu preciso contextualizar que quando eu conheci esse namorado, eu estava saindo de outra relação. Eu namorei 8 anos e enfim, eu tinha passado o tempo inteiro namorando na minha vida, nunca tinha sido solteira, sempre estive me relacionando. Essa pelo menos era a minha sensação, né, depois de 8 anos, uma década. E ainda mais numa fase de formação, assim, né, como o início da juventude a adolescência assim. Eu fui percebendo que eu tinha que ter me protegido melhor, né? E é muito triste dizer isso, assim, né? Parece que o fato de eu ser uma mulher no mundo faz com que eu tenha, obrigatoriamente, que me proteger mais, né? Porque eu sou um alvo mais fácil do que outras pessoas, talvez, né? Imagem no computador. Dentro da nossa sociedade. Alterna com imagem em tela cheia. E essa falta de proteção, essa falta de levantar muro, né, e desconfiar, e
fez com que eu me envolvesse rapidamente com a pessoa e projetasse toda a intimidade da relação passada na atual, né? Eu simplesmente saí de uma relação de 8 anos, eu comecei a me relacionar e projetei uma intimidade com alguém que eu não conhecia, né, de fato, assim, né? E essa pessoa constantemente me fazia duvidar da minha lucidez, das coisas que eu tinha vivido. Ele me fez questionar a minha relação anterior. Ele constantemente dizia para mim que eu não tinha sido amada nunca antes dele, e por isso eu estranhava algumas ações dele, né? Ele queria que eu acreditasse que o fato de ele ter ciúme demais era amor, né? Ele queria que eu acreditasse que o fato de ele não me deixar sair sozinha, de quando eu, inclusive, ia na casa da minha mãe, ele aparecer, que isso tudo era amor, né? E o pior é que eu acreditei. Eu comecei a duvidar da relação que eu tinha tido antes, duvidar que eu sabia ser amada, né? E ele usava isso muito, assim. E eu me julguei, eu disse, não, eu quero aprender a ser amada, que isso, né? E eu fui tentando me adaptar a situações que elas não eram legais, né? Elas não eram saudáveis. Até que em algum momento, quando o ciúme estava demais, quando eu já me sentia sem vida, e quando algumas fichas foram caindo de que eu não tinha vivenciado muito da relação anterior, eu tentei terminar. Movimenta os ombros. E essa pessoa, ela não aceitou. O que é muito, muito maluco também, né? Como é que tu termina e outra pessoa não aceita? Ele não aceitou que a gente terminou. E eu estava no apartamento dele. E ele trancou a porta para eu não sair, né? Porque ele não aceitava o término. O que primeiro me fez... a minha primeira reação foi duvidar que aquilo estava acontecendo, né? Parecia uma brincadeira, né? Tipo, a pessoa trancou a porta. Eu falei, não é isso aí, que isso e tal. Até entender que ele estava falando sério, que eu não podia sair pela porta, né? E eu fiquei ali, mendigando a minha liberdade, né? O direito de sair pela porta, né? Lidando com uma pessoa muito maior do que eu, né? Muito mais forte do que eu. E durante as 12 horas que eu fiquei ali, ele ficava tentando me convencer de que a gente tinha nascido para estar juntos. Em alguns outros momentos ele tentava me convencer de que eu era uma vagabunda por estar terminando com ele. E em alguns outros momentos eu era leviana de ter dito que eu amava sem amar. E isso bateu fundo em mim, né? O fato de eu ser leviana, eu me sentir culpada de ter realmente pulado etapas, né? Então isso fazia com que eu sentisse pena dele, e era aí que ele me enganchava, assim. Foram momentos onde ele ia do 8 ao 80, do amor ao ódio. E eu esperava que quando amanhã chegasse, tudo fosse ficar bem, eu pudesse ir embora. Eu fiquei pensando que sei lá, quando o sol nascesse, eu ia sair pela porta. Mas isso não aconteceu, eu continuei trancado.
Durante esse tempo ele tomou remédios, né, para se matar. Ele queria que eu visse o que o meu ato de leviandade fez com ele, né, que eu ia pagar por isso, pagar por não amar ele, né, de verdade, por ter mentido. Eu precisava ser punida. Então eu fiquei assistindo ele tomar remédio, né, para se matar. E ela baixa o olhar. É muito doloroso, né, voltar a isso, sim. Eu tive certeza que ele não queria morrer. Ele queria me machucar, né? E para me machucar, ele estava disposto a morrer. E eu fiz ele parar de tomar os remédios, né? Eu tentei, não, tu não quer morrer, deixa eu ligar para SAMU. Eu tentei ligar para SAMU, ele tirou o celular da minha mão. Eu percebi que eu estava de fato trancada, né? E eu fui para as janelas, né, gritar. Gritei na rua, uma janela que dava para frente. Eu pensei, eu tô gritando aqui, não tem ninguém de fato me ouvindo, por mais que seja aqui uma avenida, tipo, as pessoas não prestam atenção, a gente demais e tal. Aí eu corri para a janela dos fundos e a janela dava na janela de outra pessoa, de outra família aqui atrás. Eu gritei na janela, né, por socorro. E aí uma senhora, né, tava na janela olhando e ela fechou, né, fechou a janela na minha cara. E isso pra mim foi muito forte, assim. Foi quando eu entendi que eu tava sozinha. Foi quando eu entendi que ninguém ia me salvar. E aí eu me lembrei daquela frase, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Só que se ninguém mete a colher, provavelmente a machucada vai sair a mulher, né? Percebi que ele tava cambaleante já, não sei se era do efeito do remédio, se era noite em claro, o que foi. Mas eu dei um encontrão, né, no corpo dele. Eu pensei que eu tinha que lutar por mim. Eu dei um encontrão no corpo dele, tirei meu celular do bolso dele e liguei para a polícia com ele mordendo meu braço. E eu passei o endereço, eu pedi ajuda e me tranquei no banheiro. E nesse tempo onde a polícia, até a polícia chegar, acho que foi uma meia hora, eu trancada no banheiro, ele tentou de todas as formas abrir a porta, né? De maneira física, gritando, dizendo quanto me amava, dizendo quanto eu era um péssimo ser humano, quanto ninguém mais ia me amar, o que eu estava fazendo da minha vida. E quando a polícia chegou e eu me senti salva, eu achei que eles iam me levar para fazer um boletim de ocorrência. Mas eles me largaram numa esquina, a menos de uma quadra da casa desse meu ex-namorado. Eu tive muito medo de ele me alcançar, de ele me agredir, de ele me matar. Eu peguei o primeiro ônibus que apareceu ali e depois eu fui de táxi até a casa da minha mãe e pude ver os olhos dela me olhando. E é muito triste lembrar disso, assim. É muito difícil estar na frente de alguém que ama tanto uma situação assim. Porque eu achava que eu era culpada de estar ali, de ter me colocado nessa situação. Ninguém te explica, né? Quando
é criança de que as relações são muitas, que relações amorosas podem machucar, que homens podem agredir. Eu dormi, eu me lembro que foi super difícil, estava exausta. E eu acordei com meu pai segurando a minha mão, assim. Eu tenho muita sorte de ter uma família que cuida de mim, com todos os defeitos que ela tem, ninguém é perfeito, mas que cuida de mim, que cuidou naquele momento. Tem muitas pessoas que não conseguem se separar, não conseguem sair de uma situação abusiva, porque não tem ajuda, não tem família, e eu tive. Eu consegui fazer meu boletim de ocorrência com a ajuda da minha mãe, que eu agradeço muito. Baixa a cabeça emocionada. Eu tive uma medida protetiva contra esse cara. E ele, mesmo assim, me perseguia em todos os lugares. Era muito normalizado. Era normal até na minha cabeça já. Eu já contabilizava o quando eu ia ter que fugir para não encontrar ele. Que eu também não confiava na polícia, né? Você tinha me largado na esquina daquela vez. Mesmo eu com uma medida protetiva, será que eles iam me ajudar numa segunda, numa terceira situação? Eu acho isso muito cruel, né? A gente precisa falar sobre esse silêncio, sobre esse não preparo da polícia. A gente precisa falar sobre um pensamento em cima das relações de poder e gênero, porque se a polícia não mudar, né, a gente vai seguir com mulheres sendo assassinadas, né? Essa minha história já faz muitos anos. Eu hoje me sinto uma pessoa saudável, digamos assim, mas até hoje eu tenho terror noturno. Até hoje eu acho que pode entrar na minha porta, invadir minha casa, como ele já fez entrando na casa de um amigo meu. Ele invadiu a casa de um amigo meu. E eu sei que são medos irracionais, porque agora ele não tá mais na minha vida, já faz muitos anos. Mas sobrou, né? E tem muitas coisas que sobram dentro de uma relação como essa. E eu acho que a gente, enquanto mulher, faz milagre, eu acho. Mexe-se para um lado e outro e sorri com emoção. A gente faz coisas muito bonitas com os nossos traumas. E eu achei importante dividir isso hoje. Seca com as mãos as lágrimas do rosto. Para convidar outras mulheres a narrar a sua história também, a denunciar. A gente pode fazer diferente. E eu quero que isso que aconteceu comigo não passe adiante, que não chegue à próxima geração. Esboça um sorriso, a tela escurece. Logo, confessionário, relatos de casa. Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Infelizmente, mulheres sofrem violências, inclusive na hora de tentar pôr fim a relacionamentos abusivos, ou simplesmente deixar de amar alguém e pedir para terminar essa relação. É branca. Esse abuso de poder, ele faz com que mulheres sofram tentativas de feminicídio, violências, ameaças e perseguições quando tentam simplesmente pôr fim a uma relação que deveria ser feita de maneira saudável. 40% dos feminicídios acontecem no momento exato em que as mulheres pedem para terminar uma relação.
Outras tantas violências físicas, sexuais, morais, cárcere privado, acontecem também nesse momento, onde há uma negativa, não tanto afetiva, mas uma negativa social. Eu não aceito que tu coloque limites em mim. Quem manda na relação sou eu, o homem. E isso faz com que homens pratiquem crimes e também manipulem. Muitos falam que vão se matar, falam que vão cometer atentados contra suas vidas. E isso também é uma forma de manipulação e muita gente não sabe, mas quando um homem ameaça atentar contra a vida dele para machucar uma mulher, né, isso também é passível de medida protetiva. A mulher pode pedir um afastamento protegido por lei. Usa os cabelos presos. Ainda a gente passa pelo fato de vizinhos não ouvirem, eu não sei o que acontece, eu não ouvi, eu não estava presente. Porque fomos criados com a lógica de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas se mete sim. Todo mundo tem que meter a colher, todo mundo tem que estar atento e proteger. Os nossos ouvidos, eles têm que estar sempre atentos e as nossas portas têm que estar abertas para as vizinhas que podem sofrer violência, para as mulheres na rua que passam e talvez precisem de um apoio. Falando nisso, quem tem que dar esse apoio qualificado e técnico são as autoridades, que muitas vezes são agentes de uma nova violência contra a mulher. Existe uma nova violência quando se culpa, quando se responsabiliza, pergunta por que ela agiu daquela maneira, e não há uma compreensão. Infelizmente, as delegacias são poucas, os hospitais são superlotados, a polícia ela é mal paga e está exausta. E muitas vezes, acima de tudo, não preparada. E a gente precisa qualificar a polícia e toda a rede de acolhimento para que nenhuma mulher mais perca sua vida ou sofra qualquer tipo de violência ao tentar pôr fim a uma relação que não deseja mais estar. A tela escurece. Denuncie. Se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie, para que não existam mais histórias como essa. Procure a Delegacia da Mulher da sua cidade ou Disque 180. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, WhatsApp 11 99 639 1212, www.mapadoacolhimento.org, feminino-plural.org.br, WhatsApp 51 99 537 5459. Créditos selecionados. Criação, direção e roteiro, Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza, de notícias e histórias diversas. Preparação de elenco, Débora Finocchiaro. Direção de fotografia, Fred Paz. Direção de produção, Amanda Gatti e Fred Paz. Montagem e desenho de som, Leonardo Capellati. Trilha sonora, Laura Finocchiaro. Design gráfico, Luciano Ribas. Vinheta, Victor Teixeira dos Santos. Audiodescrição, Marilane Castro da Costa, Felipe Mianes. Tradução e legendas em inglês, Pedro Mendes. Libras, Simone Dornelles. Assessoria de imprensa, Padrinho Agência de Conteúdo. Social media, Gabriela Roden Tellini. Assistência técnica de lives, Débora Bregala. Elaboração de projeto, Companhia de Solos e Bem Acompanhados, Amanda Gatti. Administração do projeto, Elisete Hidalgo. Assessoria contábil, Carlos Augusto Flake. Consultoria astrológica, Amanda Costa. Assistência de produção, Gabriele Gazapina Guimarães. Produção executiva, Amanda Gatti, Débora Finocchiaro. Coordenação geral, Débora Finocchiaro. Apoio, Rádio Univates FM, Rádio FM Cultura, Rádio União FM, Rádio Band News FM, Rede Estação Democracia, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Olá! Hoje é um dia muito especial e muito difícil da gente perguntar: oi, tudo bem? Tá até difícil da gente fazer isso. Se você está me ouvindo, você está ligado no programa Mulheres no Ar. Ou você está na Rádio Frida Rock ou na Fábrica de Gaiteiros. Hoje eu estou recebendo aqui uma convidada muito especial, a psicóloga Rita Herbes. Oi, Rita, tudo bem, querida? Olá. Não, tudo bem não, né, Cláudia? Nós estamos seguros. Eu estou segura aqui na minha casa, mas não estou bem, não.
né? E a gente vai conversar justamente sobre isso. E por que será que eu convidei a Rita Herbst? Porque nós estamos hoje aqui para conversar sobre as questões das enchentes e saúde mental. A Rita possui graduação em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul também. Ela foi professora da Universidade de Caxias, tem experiência na área de educação, psicologia clínica e psicologia do trabalho, com ênfase em pesquisa qualitativa. Mas o que eu quero mesmo destacar é que hoje a Rita, que é aqui do Sul e já vai contar essa história para a gente, ela, desde junho de 2015, foi nomeada professora efetiva da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, para as disciplinas de Psicologia da Educação. Oi, Rita, fiz aqui um pequeno resumo, mas gostaria que a gente iniciasse esse programa com a tua apresentação. Oi, Cláudia, muito bom estar aqui, muito bom poder conversar com todos do Sul, né? Principalmente os ouvintes da Rádio Frida, né? E do Gaiteiros, é isso, Cláudia? Rádio Frida Rock, totalmente empoderada, e a Rádio Fábrica de Gaiteiros, lá da Barra do Ribeiro. Então, para mim é muito importante poder estar nesse diálogo com vocês. E, bom, para eu contar um pouquinho por que eu estou aqui em Goiás, né? Eu, até os meus 43 anos, eu vivi aí no Rio Grande do Sul, nasci em Porto Alegre, depois dos 30 e poucos, fui morar em Viamão, né? Mas a relação de Viamão com Porto Alegre é bem estreitinha, né? A gente vai indo por uma rua e quando vê, é Viamão, não é mais Porto Alegre. Então, assim, essa proximidade da região metropolitana de Porto Alegre com, né, os supermercados da capital, o comércio da capital, é um intercâmbio assim, muito intenso, que também as pessoas de outros estados, às vezes, não conseguem entender, né? Isso faz também como a gente percebe as imagens que a gente tem visto agora em relação à inundação das cidades como Canoas, Gravataí, Guaíba. São cidades muito próximas, onde, como eu disse, a gente está numa rua que ainda é Porto Alegre, né? E quando a gente vai indo, já estamos em outra cidade. A gente nem percebe. Uma loja está em Porto Alegre e a próxima loja da quadra já pertence à Cachoeirinha, pertence a Gravataí, né? Ou Viamão. Então, é uma relação bem diferente da nossa região, assim, metropolitana. E eu vim aqui para Goiás porque eu passei num concurso, como a Cláudia falou, era a Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. Hoje, eu não sou mais da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, eu sou parte, né, sou professora de uma das 6 supernovas que foram, digamos assim, criadas aqui no Brasil, né? Então, eu sou agora o UFCAT, Universidade Federal de Catalão, que é a cidade para onde eu vim, aonde eu vim morar em Goiás. Então, é uma realidade totalmente diferente, é um clima totalmente diferente, é uma relação com a chuva totalmente diferente. Para vocês terem uma ideia, quem é do Sul está habituado com chuva, a gente faz tudo na chuva, a gente trabalha, a gente leva filho em creche, busca filho em escola, dá aula à noite, né? Aqui, quando chove, as pessoas param. Teve uma aula, eu dou aula de noite na universidade, às vezes dou aula de tarde, mas enfim, essa história que eu vou contar era uma aula à noite. E começou a chover. Uma chuva, assim, não um temporal horroroso, mas uma chuva mais grossa, digamos assim. E aí, quando eu cheguei para dar minha aula no prédio da universidade que eu ia dar aula, os alunos estavam todos me esperando embaixo, no saguão do prédio, né? E eu disse, mas o que é isso? Por que vocês estão aqui? Por que vocês não estão na sala de aula? Ah, professora, a gente estava só esperando a senhora cancelar a aula. E eu disse, mas por que eu cancelaria a aula? Vocês sabem que eu estou aqui? Eu dei aula semana passada, não informei nada se eu estou doente. Tá tudo bem, gente.
Não, professora, mas quando chove assim, a gente cancela a aula. Então, esse foi o meu primeiro impacto aqui, né, em Goiás, com essa relação que eles têm muito diferente com a chuva, porque aqui chove 6 meses e para de chover os outros 6 meses. Então, a minha relação aqui, inicialmente, foi uma relação de pavor por não ter chuva por 6 meses. Eu achei que eu ia morrer, que tudo ia secar, que a gente não ia ter frutas, verduras, toda essa parte da nossa alimentação que depende, né, de um terreno irrigado, fofinho, eu achei assim, bom, aqui não vai ter, né? E o clima aqui, as estações do ano são diferentes, né? Então, eu tive todo esse impacto, quando eu cheguei aqui foi julho. Julho, para nós, o que é? Frio, né? Aí eu cheguei aqui em julho, um calor assim, 30 graus, 32, 33 graus. A região de Catalão é muito próximo de Minas, e é uma região alta. Então, não é um calor como em Palmas, como em Cuiabá, de 40 graus sempre. Não, é uma faixa assim de 29, 30 e poucos. Mas isso é quente para julho, para quem veio do sul. E sem chuva, nenhuma chuva. E a gente sabe que em julho, no Rio Grande do Sul, também chove. É inverno, né? Tem muita chuva, muito vento. Aqui não, só sol, né? E aí passou julho, agosto, setembro, só assim, sol, sem chuva, nenhuma gota de chuva, nunca, nem um dia. Quando chegou outubro, gente, era um calor tão horrível, tão horrível. É a época assim que tá muito seco, né? Porque já fez, não choveu junho, julho, agosto, setembro, nós estamos em outubro, né? E um solaço, sempre, sempre. Aí, o que eu pensei? Eu vou morrer aqui, né? Porque na minha cabeça, outubro não é verão. O verão vai começar lá em dezembro. Então, em dezembro, nós vamos morrer desidratados instantaneamente quando sairmos de casa, né? Tu vai sair e vai secar. O sol vai te secar, vai te desidratar. E aquilo me apavorou. Passou outubro, novembro, começaram as chuvas. Começa a chover. Um pouquinho em novembro, em dezembro, realmente as chuvas começam. Aí, o que a gente está habituada com o verão, com o solaço, não acontece aqui. É ao contrário. Aí aqui, dezembro, janeiro, fevereiro e março, é muito ameno, porque chove. Mas não chove como chove aí no sul. Aqui a chuva é assim, 10 minutos, 20 minutos. A gente não tem dias, semanas nubladas, com chuva assim, intermitentes. Não existe isso aqui. Aqui os dias são de sol, muito sol. Aí eu comecei a entender o que é, né, aquilo que diz na música, assim, que a gente mora num país tropical, né? Porque eu não morava num país tropical antes. Eu morava num país muito mais parecido com uma Inglaterra, uma coisa assim, muito fria, com muita chuva, do que com o que a gente vê de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, todo o nosso Nordeste, todo o nosso Norte, né? O Centro-Oeste é muito parecido e totalmente diferente da região sul do Brasil. Então, essas diferenças foram me impactando e vendo, né? Eu pude perceber assim a diferença da percepção em tudo, para dar aula, para conversar com os alunos. Eu conversava com eles, eles não me entendiam, porque eu usava palavras que para eles não soavam como palavras do cotidiano e que eu usava, né? Então, foram vários impactos. Ano que vem, eu completo 10 anos aqui em Goiás, né? Eles dizem que eu ainda tenho sotaque, embora eu acho que já tenha perdido muito, né? Quando eu falo com vocês agora, talvez vocês sintam essa diferença. Mas aqui, quando eu abro a boca para falar alguma coisa, eles perguntam: a senhora é do Sul? E eu digo: sim, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Para eles também, aqui, Sul é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Qualquer cidade é Sul, né? E aí a gente tem que especificar: não, eu sou de Porto Alegre, né? Eu vim de Porto Alegre. Então, isso é bem interessante.
Então, a Rita Herbes, a nossa professora, doutora, psicóloga, fez uma pequena contextualização de quem ela é e onde ela está. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a gente sabe que esse programa vai ter visibilidade em todo o país e talvez até no mundo. E para trazer alguns números sobre essa, que é considerada a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul, são esses os números. 447 municípios afetados, 147 óbitos, 80.826 pessoas em abrigos, 2.115.703 afetados, 806 feridos, 127 desaparecidos. Lembrando que esses números, eles são atualizados hora a hora. Toda hora esses números crescem. Só para vocês terem uma ideia do que significa esse número de desalojados no Rio Grande do Sul, hoje aqui, maio do ano de 2024, nós temos 619 mil desalojados. E toda a população de Floripa constitui-se por 537 mil. Então, reflita o tamanho desta catástrofe. E então, eu selecionei, Rita, você sabe que aqui é um bate-papo, a gente está fazendo essa ponte Rio Grande do Sul, Goiás, a gente não pretende compreender essa tragédia, nem explicar essa tragédia, a gente só fazer uma tentativa de elaborar através dessa conversa entre duas amigas, duas colegas, duas pessoas. Uma que está aqui, eu, no meio, no epicentro da catástrofe, da calamidade. E a Rita, que é daqui, e os sentimentos dela, que está lá longe, em Goiás, assistindo tudo isso. Rita, como é de praxe aqui no programa, eu separei alguns vídeos, a gente vai comentar os vídeos. Aliás, hoje o programa está no formato especial, a gente só tem áudio. Então, na verdade, eu separei alguns áudios. E a gente vai comentar com um que me deixou assim profundamente emocionada, que é da psicóloga especialista em luto, a Juliana Araújo. Vamos ver. Sentiu culpa pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul nos últimos dias? Prazer, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga e especialista em luto. Culpa por achar que poderia estar fazendo mais, culpa por se comparar com outras pessoas que estão fazendo mais, ou culpa por seguir a rotina. Existem muitos atravessamentos sobre o sentimento de culpa diante do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E a gente acaba esquecendo de algo importante que eu sempre falo quando eu falo sobre luto, que é a nossa impotência. Em algum certo grau, todos nós somos impotentes de alguma forma. Que bom que somos muitos. Que bom que nenhum de nós tem a responsabilidade de ter que lidar com tudo o tempo todo. Nós não aguentaríamos nem mentalmente, nem fisicamente. É importante que minimamente a gente consiga olhar porque a gente está conseguindo fazer. Sempre vão ter pessoas que conseguem fazer mais do que a gente e pessoas que conseguem fazer menos do que a gente. E a gente precisa entender que quando a gente faz o que pode, a gente faz tudo, dentro do nosso limite, dentro do que é possível. Seguir a tua rotina não te faz menos solidário. Muitas pessoas tiveram que continuar trabalhando, muitas pessoas seguiram com a rotina de academia, até por uma questão de saúde mental. Muitas pessoas se desligam uma hora aqui outra dessas informações para poder assistir uma série, fazer algo diferente, e a gente precisa disso. A gente precisa retomar o fôlego, a gente precisa pegar mais fôlego. E seguir a nossa rotina, fazer coisas diferentes, se desligar um pouco dessas notícias em algum momento do dia, é extremamente importante se tu pode fazer. Não há possibilidade da gente cuidar do outro se a gente não se cuidar minimamente que seja. Então, essa foi a fala da psicóloga do luto, a Juliana Araújo. Você encontra no Instagram, @psicojuaraújo. Vou abrir, então, os comentários da nossa convidada, que é a psicóloga e professora universitária Rita Herbes. É muito importante isso que a Juliana está colocando, e também é importante a gente entender a diferença entre culpa e luto, né? Porque a gente pode se sentir culpada, como ela falou, né? Bom, eu estou numa situação hoje, né? Digamos assim, com um pouco mais de qualidade de vida do que as pessoas que estão lá nos abrigos, que estão lá resgatando pessoas em barcos ou em jet ski, né? Então, isso é um tipo de culpa. E o luto, eu posso estar sentindo a culpa e não estar passando por nenhum luto, né?
porque eu posso estar me sentindo culpada de eu estar num lugar, por exemplo, como eu falei para vocês, que está sol. Eu estou numa região do Brasil que está com sol, né? E estando com sol, as pessoas estão livremente passeando pela rua, indo em barzinhos à noite, né? Desfrutando dessa liberdade que esse clima favorece, né? De estar com roupas leves, de não precisar de agasalhos, de não precisar de cachecol, mesmo quando saem à noite. Nesse período do ano, que é maio, né? Que aí na região sul já começa a ficar mais frio. Então, eu posso me sentir culpada por isso e não conseguir aproveitar, por exemplo, as coisas aqui da minha cidade. De ir num barzinho e ficar pensando, nossa, o pessoal lá do sul não está podendo sair na rua, não está podendo ir num barzinho, não tem como aproveitar, por exemplo, as mães agora, né? Eu também sou mãe. E no domingo, fiquei pensando, né? Como estão as mães lá naquele abrigo, né? As mães que normalmente têm a visita dos filhos, fazem um almoço com todos esses, com os parentes, com os filhos, trocam algum tipo de presente para mostrar para aquela mãe, né? O quanto ela é importante, ela traz coisas boas. Então, esse Dia das Mães é geralmente marcado por isso, pelos filhos, trazendo coisas boas também para essas mães. E fiquei pensando, né? Como que elas estão? Eu estou aqui na minha casa, eu consegui fazer o almoço para os meus filhos. Eles fizeram a surpresa de vir na minha casa, porque meus filhos são adultos. Eles têm as vidas deles já, cada um com seus companheiros, companheiras, né? Com o seu trabalho. Então, assim, eles puderam vir na minha casa para almoçar comigo, para me trazer uma lembrança, para assistir um filme comigo, né? Sentado no sofá. Então, assim, e eu podia só me sentir culpada e não aproveitar isso com eles, né? Seria a culpa. Porque eu estou tendo uma outra possibilidade por estar em outro lugar, por estar tendo outra vivência nesse momento. E, ao mesmo tempo, eu não estou vivendo nenhum tipo de luto. Eu estou só com a culpa, né? E já as pessoas que estão no Rio Grande do Sul, elas estão vivendo, sim, um luto intenso. Porque muitas pessoas perderam tudo. Perderam a sua casa, perderam os seus animais domésticos. Algumas pessoas perderam, sim, os seus parentes, né? Que não sobreviveram. E que agora, depois, né, que tudo isso passar, que essa água baixar, é que a gente vai ter um número real, né, de pessoas e animais que não resistiram a isso. Porque, por enquanto, a gente tem um número que é aquele número que é observado agora, né, da pessoa que foi a óbito e está ali o corpo, e está ali os familiares para fazer o reconhecimento desse corpo. E a gente tem muitos corpos que a gente ainda não tem como fazer isso, né? Que não tem esse reconhecimento, nem essa possibilidade de identificação, que vai ser só depois. E agora a gente tem esse número de desaparecidos muito grande. A gente tem o número de desaparecidos, a gente tem esse número que é apavorante, que é de desencontros, né? Pessoas que os pais foram levados para um abrigo, as crianças foram levadas para outro, ou que o marido, os irmãos foram levados para um abrigo, e essa mulher e filhas foram levados para outro abrigo. Então, é uma série de lutos, né? É um luto diário que essas pessoas vão vivenciar agora, até elas conseguirem, né, realmente se reencontrar, e também, além de se reencontrar, de identificar as pessoas que realmente elas perderam, os animais que elas realmente perderam, a casa que elas perderam, com tudo que tinha dentro, né? Tem uma coisa interessante que eu queria conversar com vocês, que eu vi num vídeo ontem, que era uma pessoa, ela é uma youtuber, e ela era daqui, de Goiás, e foi morar no Rio Grande do Sul. Então, ela fez a aprendizagem inversa da minha. E ela comentando sobre a relação que as pessoas têm no Sul com as suas casas. Porque como é frio e chove muito, e a gente tem o frio, a chuva e o vento de uma forma intensa em muitos meses do ano,
a gente fica muito dentro de casa. Então, a nossa relação com a casa é totalmente diferente da relação com a casa que tem, por exemplo, aqui em Goiás. Claro que as pessoas gostam das suas casas, elas vivem nas suas casas, mas elas muito mais saem das suas casas para confraternizar, para compartilhar, do que ficam nas suas casas, né? Então, aqui tem hábitos que as pessoas têm que, para nós, que somos do Rio Grande do Sul, são muito diferentes. Então, essa coisa assim de ficar em casa, de chamar alguém para ver um filme junto, para almoçar, jantar, né? Reunidos dentro de casa, aqui não é comum. As pessoas saem, elas ficam no pátio, elas ficam na frente das casas, né? Porque é um clima favorável para isso. É quente dentro de casa. Então é melhor eu ficar no pátio, é melhor eu ficar na rua. É melhor eu voltar para casa quando já está mais fresquinho, quando a temperatura já baixou. E nós, no Rio Grande do Sul, nós fazemos ao contrário. Nós ficamos em casa o máximo possível e saímos de casa quando a chuva parou, quando o sol abriu, né? Então, aí a gente sai, daí a gente vai caminhar no sol, daí a gente vai sentar numa praça no sol para secar, né? Tirar o mofo, como a gente diz. As nossas casas são mofadas no Rio Grande do Sul. Tem o mofo, é muito úmido, né? Então, todo mundo convive com essa realidade de uma forma, digamos assim, viável. Agora, a gente está numa forma inviável, né? Que é a casa realmente com a água dentro, com a rua. As pessoas aqui também não entendem quando eu falo assim, elas perguntam, né? Os teus familiares foram afetados? Eu digo sim. E aí elas ficam apavoradas. Perderam a casa, perderam tudo? Eu digo não. A água não entrou na casa deles. Mas não dá para sair de casa, porque as ruas estão alagadas. Aí elas perguntam, mas a chuva não parou? Eu disse, sim, parou por umas horas, às vezes parou um dia inteiro. E elas ficam assim, bom, então, porque aqui a experiência que elas têm é que quando a chuva para, tudo seca. Em no máximo 30 minutos, né? Então, assim, a rua fica seca, o pátio fica seco, fica tudo seco. E não é essa a nossa experiência no Rio Grande do Sul. As coisas não secam, as roupas não secam, nós não secamos o suficiente, né? Então, quando eu falo assim, não, os meus familiares foram atingidos, eles não conseguem sair de casa. A minha sogra tem 94 anos e ela ficou 5 dias sem tomar banho, porque não tinha como tomar banho. E o banho é algo que para ela é super importante. Todo dia ela tem essa rotina do banho, de alguém ajudar ela a tomar banho, se organizar com a roupa, tirar a roupa que ela ficou durante o dia, botar a roupa que ela vai dormir, né? Então, assim, é uma situação que afeta a todos. Quem teve a sua casa alagada, quem não teve a sua casa alagada, mas está numa cidade alagada, em ruas que não dá para passar, em ruas que tu não consegue ir, se tu for a pé, tu vai te molhar. E aí eu tenho que fazer vários exemplos aqui, né? Eu digo, olha, lembra quando chove, que as bocas de lobo começam a verter água, e aí a gente não consegue pular da rua para a calçada? Aí eles dizem, a tal rua fica assim, mas não é toda a cidade que fica assim. É uma rua específica que fica assim aqui. Eles dizem, na tal rua fica assim mesmo. Eu digo, pois é, lá todas as ruas estão assim. Então, não tem como alguém que não tem uma super mobilidade de ficar saltando a água ou de ficar pulando da calçada para um lugar mais seco no meio da rua, de ficar caminhando pela cidade. Não existe isso. Não dá, né? Então, as pessoas começam a imaginar quando eu falo como que é a situação. Porque elas têm essa sensação assim, a casa destruiu, né? As pessoas estão no abrigo, o abrigo também está tudo bem lá no abrigo, quando a gente sabe que não é bem assim. As mesmas pessoas que estão na rua, que antes, né, estavam nas suas casas, mas que eram pessoas que tinham condutas extremamente desfavoráveis em relação à agressão a mulheres, crianças, elas estão lá no abrigo. Essas são as mesmas, né? Não faz seleção para entrar no abrigo. Não faz seleção, tu pode, tu tem um bom comportamento, tu não tem. Não, todas as pessoas estão lá no abrigo.
E o mais interessante, o comportamento não para. Não muda o comportamento por estar num abrigo. Então, também tem toda essa situação que os abrigos estão tendo que se organizar e se defender dentro do próprio abrigo. Então, essa youtuber que estava falando dessa relação, o quanto ela viu de diferente dessa relação com a cidade, com a casa, o quanto os gaúchos gostam das suas casas, porque eles ficam muito tempo dentro de casa, né? E ela fica imaginando assim, o que é para essas pessoas perderem totalmente a sua casa, que é um sofrimento muito grande, porque as suas experiências, as suas vivências são dentro de casa, né? Os seus afetos, as suas relações de uma forma mais íntima se dão dentro de casa. E durante muito tempo, durante o ano, né? Então, a gente sai quando tem sol, a gente sai quando é verão, né? Mas no restante dos meses, eu costumo dizer aqui em Goiás que de março a outubro, a nossa rotina é muito dentro de casa, né? De outubro em diante é que a gente começa a conseguir sair mais, ter mais passeios ao ar livre, e depois volta de novo a nossa reclusão. A gente sai para trabalhar, sai para ir para uma escola, sai para ir para levar os filhos no colégio, levar em alguma coisa, mas volta, né? Porque esse hábito que eles têm aqui, e de noite não tomam um choppzinho, não vão num happy hour, é difícil, porque de noite já está mais frio, já às vezes está chovendo, né? E a gente daí não vai sair de novo. A gente já enfrentou o frio e a chuva durante todo o dia. Então, a gente quer descansar, a gente quer ficar em casa, a gente quer ficar num lugar quentinho, abrigado, né? E aí a gente convida os amigos. A gente convida os amigos para jantar conosco, para tomar um vinho, para tomar uma cerveja, né? Para assistir um filme. Então, são outros tipos de programas e de lazer que toda essa comunidade dispõe, né? Que é muito diferente daqui. E aí essa youtuber falou que ela começou a fotografar casas, que ela achava que o cuidado que as pessoas tinham com as suas casas era muito diferente. Os jardins, a pintura, né? As pessoas que conseguem ter isso, é claro. E aí ela começou a fotografar. E daí ela mostrou várias fotos, assim, de casas e também mostrou a fragilidade das casas. Que muitas casas são de madeira, coisa que aqui também não é comum. Aqui a maior parte das casas são feitas de tijolos, né? Não tem casa de madeira. Uma outra coisa diferente é que aqui as portas são de ferro. Portas de janelas são tudo de ferro e alumínio. Lá no sul são todas de madeira também, né? A gente tem venezianas, aqui não tem veneziana, aqui o pessoal é só o direto. Tem cortina, né? Então, assim, o tipo de obra, o tipo de construção, os materiais que são usados são todos diferentes. E a gente olhando, assim, quando eu estava olhando as fotos das casas dela, eu pensei, nossa, essas casas são tão mais frágeis na hora de um vento, de uma inundação, de destelhar tudo, de realmente derrubar, né? De levar aquilo, até um vento mais forte leva tudo. Então, assim, a gente está vivendo nesse momento uma situação que eu fico pensando assim, não vai dar, né? Não vai dar para, quando tudo baixar, a gente construir da mesma forma, a gente viver da mesma forma, né? Eu sei que pode parecer uma ilusão minha ou uma utopia, né? Como a gente que viveu a pandemia há pouco, diz assim, não, tem coisas na pandemia que a gente realmente vai aprender. Não sei se a gente aprendeu alguma coisa na pandemia, né? Eu já vejo as pessoas nem o álcool mais passam nas mãos, com certeza estão aí cumprimentando e pegando os talheres nos buffets sem lavar suas mãos antes, né? Então, assim, acho que alguns aprenderam algumas coisas na pandemia, e eu espero que a gente possa ampliar um pouquinho esse número agora, que a gente possa aprender também com essa situação extrema no Rio Grande do Sul, porque não é uma situação que vai ficar só no Rio Grande do Sul. Eu fico pensando, como que vai ser a situação de extremo em relação a essas mudanças climáticas aqui em Goiás? Eu tenho perguntado para os meus alunos, vocês já pensaram nisso? Ou vocês acham que isso vai ficar só lá no Rio Grande do Sul? Não vai, não vai.
A gente já teve seca na Amazônia, em janeiro, a gente teve um rio que secou, né? Em plena Amazônia. Então, um lugar úmido, um lugar que sempre teve abundância de águas, não ter. E aí? A gente acha que também foi uma coisa isolada, que foi só ali, agora, não vai ter mais? Eu acho que a gente precisa agora mudar essa nossa percepção. Nós estamos todos juntos no planeta. Agora, o pessoal aqui de Goiás está podendo ajudar o pessoal do Sul, com doações. Isso é uma coisa interessante, que eu queria comentar também, Cláudia. O número de pessoas mobilizadas aqui para ajudar no Rio Grande do Sul é muito, muito, muito. Então, tem uma avenida que tem barzinhos, como eu falei para vocês, aqui é uma rotina, né? Um happy hour, um barzinho, uma cervejinha, né? Nessa avenida tem uma igreja e o pessoal, tem muitos aqui, em muitas cidades, tem centros de tradição gaúcha, CTGs, né? Que o pessoal do Rio Grande do Sul vem para cá e aí quer ter uma réplica, digamos assim, dessas questões familiares assim por perto. Então, tem muitas cidades aqui em Goiás que têm CTGs, Centros de Tradição Gaúcha. E esses centros organizaram campanhas de doação. Então, tem aqui uma avenida, na cidade onde eu estou, que saem caminhões, gente, todos os dias de doação. É muita doação. E o que mais me espanta é digamos assim, a doação de corpo e de tempo que essas pessoas estão fazendo, né? Porque eu ir no supermercado e comprar vários fardinhos de água, por exemplo, é fácil. Eu pego meu carro, não tô num lugar inundado, vou até o supermercado, encho o meu porta-malas de água e levo lá para o posto de doação. Agora, tem pessoas que ficam lá naquele posto o dia inteiro, fazendo triagem das roupas, separando, né? Eles botaram tendas, porque eu digo aqui é o sol, né? Então tem que te proteger do sol. Então são tendas, e aí as doações vão chegando. E essas pessoas se revezam. Tem muitas pessoas que passam o dia inteiro separando, né? E agrupando, e tem outras pessoas que passam a noite lá, gente. Por quê? Porque também nós temos seres humanos que roubariam as doações. E as doações estão no meio da rua. Eles fecharam uma avenida, né, para receber, para ser um ponto estratégico assim na cidade. E botaram só tendas. Então não está cadeado, não está dentro de um auditório fechado, chaveado. Está ali, as pessoas estão vendo as doações. E isso tem um impacto na cidade muito grande. Porque as pessoas passam por essa avenida, aí chega um ponto que elas têm que desviar. Por quê? Porque as doações estão ali no meio da rua. E é muita doação. E aí as pessoas que revezam, à noite elas ficam lá, Cláudia. Elas montam Aqui eles gostam muito do churrasquinho, aquele de espetinho, sabe? Aí eles põem uma churrasqueirinha ali e põem os espetinhos e ficam ali conversando a noite toda, até chegar o pessoal que chega de manhã para seguir cuidando das doações. E é claro que à noite é muito mais difícil, porque tem menos voluntários, né, que se voluntariam para ficar a noite toda, e é isso que eu fico realmente espantada, assim, com o desprendimento das pessoas aqui do estado, e agradeço muito, eu passo lá todos os dias, e agradeço, e falo, e parabenizo, né, que também é a minha forma de doar, né, além de doar as coisas que a gente separou e levou para lá, mas também de mostrar para essas pessoas que tem outras pessoas que estão vendo, né, o esforço que eles estão fazendo, o desprendimento que eles estão tendo. E uma coisa interessante, eu fui na Caixa ontem, no banco, né, na Caixa Federal, e um gerente, que é nosso amigo, me atendeu e perguntou como é que estavam meus familiares, como é que estava a situação aqui, e aí ele falou que a Caixa está fazendo não sei se é um movimento, eu vou chamar de movimento, né? Mas talvez seja um projeto maior de funcionários que queiram ir para o Rio Grande do Sul, né? A Caixa vai dar um auxílio para esses funcionários, ir lá ver lugar para ele ficar, essas coisas, né?
E aí ele disse, Rita, eu vou. O nome dele é Bruno, ele é da Caixa Federal aqui de Caldas Novas, tá? E aí ele disse, eu vou. Eu já me inscrevi, eu vou para lá para ajudar a liberar fundo de garantia, para ajudar a liberar esses seguros, né, de casas que foram destruídas e que tem o financiamento da Caixa. Então, a Caixa tem um seguro que vai disponibilizar para essas pessoas, só que isso precisa, é burocrático, né? Precisa muita gente trabalhando para ir liberando todo esse dinheiro. Então, ele disse, eu vou, né? E eu disse, nossa, que coisa boa. Tu tem familiar lá? Eu perguntei, e ele disse, não, eu não tenho. Eu sou de Minas Gerais, eu estou morando aqui em Goiás, só que eu estou muito afetado com tudo isso. E aí ele me falou uma coisa interessante. Aí ele começou a me explicar o negócio do clima, dos rios aéreos, da massa de ar fria, em choque com a massa de ar quente que a gente produz aqui. Daí ele disse, e sabe que Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são extremamente ligados com o Rio Grande do Sul, com isso que está acontecendo lá? E eu disse, como assim? E ele disse, sim, porque aqui a gente desmatou tudo, aqui tudo virou agro, e aí não tem floresta, e essas florestas é que faziam não sei o que, com não sei o que lá, com tal massa de quente, de frio, e que agora não existe, e aí não protege, e aí cai tudo lá, não vem para cá. E aí ele disse, só que ninguém vai ter coragem de falar isso, né? Ninguém vai ter coragem de falar que a gente está sofrendo tudo isso porque a gente faz um monte de coisa errada. E esse monte de coisa errada gera um monte de dinheiro para algumas pessoas que vão silenciar essas outras, para que elas não falem, né? Para que elas não falem que a gente desmata, que a gente planta uma coisa só, né? E que a gente acha que isso é pop, isso é bom, isso é Brasil, né? E que isso é que está causando toda essa movimentação dessas massas, né? Que prejudicam um lado, prejudicam o outro, e vai indo assim, enquanto a gente não parar para pensar. Ele disse, mas ninguém vai ter coragem de falar isso, né, Rita? E eu disse, não, tu tem coragem de falar, eu também tenho coragem de falar. E assim a gente vai aumentando as pessoas que têm coragem de falar sobre isso. Então, não é uma coisa isolada, não é algo que a gente não saiba, né, a causa de tudo isso. Não é uma coisa espiritual, como alguns vêm falando, né? Isso eu fico apavorada quando eu vejo. Né? Eu cheguei a ver, Cláudia, uma dessas Twitters, né? Twitters e dessas que aparecem no Instagram, em outras redes, falando que eram, tipo assim, uma coisa que Deus mandou por causa dos pecadores aí do Rio Grande do Sul, né? Falando, inclusive, das religiões afros, né? Então, assim, aí tu começa a ouvir absurdos e não ouve o que realmente tem que ser ouvido, né? E o mais interessante é que a gente vê que os absurdos ganham mais atenção das pessoas do que o que realmente tem que ser falado e realmente tem que ser ouvido. Então, assim, a gente está numa situação bem, bem difícil, né? Onde a Cláudia disse que às vezes ela se confunde falando em pandemia, em inundação, né? Mas por quê? Porque a pandemia fez surgir esses absurdos, né, Cláudia? Que a Terra é plana, né? Que tem uns culpados, né? Que tem gente do bem e do mal, que tem essa polarização toda. E agora a inundação faz surgir de novo isso, né? Então, assim, uma situação caótica faz com que também tenham explicações caóticas. E a gente conseguir, no meio desse caos, parar, pensar, refletir, é uma raridade. Né? Por isso tão importante esse momento aqui contigo, Cláudia, onde a gente pode parar um pouquinho e filtrar. Eu acho que quando tu falou assim, a gente não quer compreender, a gente não quer analisar, a gente quer filtrar, eu acho, sabe? Fazer um filtro, assim, quem é que eu posso ouvir? Quem é que vai me trazer algo que vale a pena eu ouvir, né? Então, eu acho que é esse momento que a gente está. E aí, ontem, como os meus filhos vieram aqui passar o Dia das Mães, né? Eu tenho 3 filhos, né? Tem 2 que saem da minha barriga
e uma que escolheu morar comigo. Então, eu tenho o Davi e a Nani, que são filhos da minha barriga. O Davi tem 21, a Nani tem 24. E eu tenho a Tayla. E a Tayla, quando tinha 9 anos, ela perdeu a mãe. Aí no Sul, a gente ainda estava aí no Sul, né? A mãe dela teve câncer e faleceu. Eu era uma amiga muito próxima e a Tayla dizia só assim, eu vou ficar com a Rita. E na época eu achava assim, vai ficar com a Rita? Não, calma, gente. Daqui a pouco ela vai ir com vocês, porque ela tinha pai, tinha avó, né? Tem ainda. E aí, toda vez que uma pessoa dizia, vem, Tayla, vem para nossa casa, ela disse, não, eu já disse que eu vou ficar com a Rita. E ela ficou, gente. E ela tá com a gente. E ela veio para cá, no domingo, comemorar o Dia das Mães comigo, né? Ela trabalha, hoje ela é enfermeira formada, trabalha num hospital. E aí, isso também vai acontecer agora, Cláudia, eu fiquei pensando, né? Quantas crianças estão aí no abrigo sem pai, sem mãe, e vão se apegar a alguma pessoa que está ajudando, que está levando alimento, que está conseguindo levar uma roupa para essa criança, né? Então, assim, um apelo que eu faço, assim, se alguém ouvir de uma criança, eu vou ficar contigo, fique com a criança, né? Porque a gente acha que isso não acontece, né? E isso acontece, as crianças nos escolhem, e com certeza, se alguma criança escolher alguém, é a melhor escolha que ela pode fazer, né? Assim como foi a escolha da Tayla há 15 anos atrás, né? Então, assim, acho que esse desprendimento, né, que a gente precisa ter nesses momentos. Não existe mais a minha casa, não existe mais os meus filhos, existe um lugar para todo mundo, existe crianças, adolescentes que vão precisar de adultos, né? Então, essa coisa assim que a gente tem tão caixinha, né? Não, eu cuido só dos meus filhos. Eu só levo os meus filhos, eu cuido de quem é da minha família. Também não dá mais para ser assim, né? A gente vai ter que expandir, a gente vai ter que entender que o nosso lar é o nosso planeta, a nossa casa é onde a gente está, né? Seja a casa que agora estão nos emprestando, seja a casa que agora a gente conseguiu separar um cantinho ali num abrigo, essa vai ser a nossa casa por um tempo. E isso sim é um luto muito grande, né? Porque o luto maior não é o luto das pessoas, é o luto das nossas ideias. E a gente se desligar das nossas ideias, deixarem elas irem. Elas foram ideias boas até, por um tempo. Agora não são mais, né? Porque se a gente tivesse tido ideias boas sempre, a gente não teria essa tragédia, a gente não teria essas pessoas mortas, a gente não teria essas crianças sendo agredidas nos abrigos, essas mulheres, né, que não conseguem ser acolhidas em abrigos, e essas agressões, essas exclusões vindo de pessoas que acham que são pessoas do bem, que são pessoas até religiosas, que são pessoas que têm uma ideia. Essa ideia não serve mais, gente. Se qualquer ideia que a gente tenha nos leve a agredir uma pessoa, a excluir uma criança, ou a excluir uma outra pessoa, ou a excluir os animais, ela não é uma boa ideia. Infelizmente, é isso que a gente precisa começar a entender. As nossas ideias são boas quando a gente acolhe, quando a gente recebe, quando a gente tira a nossa roupa e entrega para o outro, quando a gente tira o que a gente tem de bom e compartilha com o outro, né? Então, assim, e aí eu estava contando essa coisa do Dia das Mães, né? Então, eles ficaram de domingo para segunda aqui em casa, porque cada um tem a sua casa agora. A Tayla trabalha no hospital à noite, aí a Adriane trabalha também, já é formada, a Tayla e a Adriane já são formadas, uma é psicóloga, está ajudando um monte de gente aí remotamente, está fazendo atendimentos também aí com pessoas do Rio Grande do Sul. E o Davi faz a faculdade de arquitetura. Aí o Davi passou todo final de semana fazendo um projeto de uma casa, de um condomínio, não sei como é que ele estava chamando aquilo, que fosse suspenso.
que captasse a água da chuva. Gente, um projeto muito legal. Então, cada um estava envolvido de um jeito, né, com essa questão. E o Davi disse assim, mãe, vamos assistir um curta que foi premiado e que eu já assisti várias vezes, e toda vez que eu assisto eu choro. Daí eu disse, tá bom, né? Aí teve um deles que disse assim, tá, mas vocês querem chorar? Eu disse, olha, não, eu quero ver o curta, se a gente chorar, tudo bem. E é um curta que eu disse para a Cláudia, vale a pena a gente conversar sobre ele, que é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Pode ser estranho, né? Um título assim grande, com um menino, uma topeira, a raposa e o cavalo. E é do Charlie Mackesy. E uma coisa interessante que o Davi, o meu filho, tem 21 anos. Ele disse assim, mãe, mas eu tenho que te contar do autor. Eu disse, Davi, o que tu sabe do autor? Não, é uma história muito legal, mãe. O autor, ele fazia desenhos, e fazia muitos desenhos com caneta nanquim. Só que o Davi não sabia que o nome era caneta nanquim. Ele disse assim, faz com uma caneta que borra e que não dá para apagar. Eu disse, Davi, vai ver uma caneta nanquim. Tu vê, o Davi hoje estuda arquitetura. Os arquitetos, há 20 anos atrás, só desenhavam com caneta nanquim. Hoje o Davi só desenha no computador, né? Então, ele nem sabe o que é uma caneta nanquim. Ele ficou sabendo por esse ilustrador. E aí, esse ilustrador, ele desenha e ele não gosta que apague. Então, ele faz riscos, né? Eu estou aqui mexendo com a minha mão, mas vocês depois não vão ver a imagem. Ele faz riscos suaves. Então, se ele quer mudar um pouquinho o risco, depois ele faz outro risco por cima, né? E fica algo muito suave. Aquele risco que meio que saiu do lugar, na hora ele ganha um lugar especial ali. E aí não precisa ser apagado, porque ele é com a caneta nanquim. E aí, mãe, tu vê que interessante, ele não apaga. Ele desenha tudo sem apagar. Isso já foi uma coisa que chamou a atenção do Davi, né? Aquela coisa que hoje a gente tem tanto essa compulsão do apagar, né? Seja com a borracha, seja no computador, que a gente consegue apagar as coisas que a gente faz. Ele não. O que fez está feito e precisa ser reorganizado, recontextualizado naquele desenho para que fique bom, para que fique harmônico. Então, isso já é uma característica legal. E uma outra coisa do autor, do Charlie, é que ele tinha um amigo de infância, por muito tempo. E esse amigo perdeu a mãe. E quando ele perdeu a mãe, ele não perdeu a mãe quando criança, ele perdeu a mãe já adulto, tá, gente? Pelo vídeo que eu vi, ele deve ter perdido a mãe por volta dos 30 anos. E quando ele perdeu a mãe, ele ficou muito deprimido. E ele não saía de casa. E o Charlie era o amigo que chamava ele para sair, para fazer alguma coisa. E ele não saía. Aí o Charlie começou a fazer desenhos para ele e botar por baixo da porta. Então, também uma boa ideia para a gente agora, né? O pessoal do abrigo também, quem tem essa habilidade de fazer desenhos e entregar lá nos abrigos para as crianças, para os adultos, né? O quanto a arte muda, né? A nossa perspectiva, muda o nosso humor. E aí ele passou muito tempo, gente, ali descreve assim, tipo uns 6 meses, fazendo desenhos todos os dias e colocando por baixo da porta do amigo. E o amigo sem dar resposta, né? Até que um dia o amigo saiu, né? E fala sobre como esses desenhos curaram ele. Foram desenhos curativos, desenhos que foram chegando todos os dias. Ele tinha alguma coisa para fazer, né? Além de estar triste, além de estar muito deprimido, ele via que hoje chegou um desenho novo, eu vou lá olhar, né? E aí, quando o Charlie entrou na casa do amigo, quando finalmente o amigo deixou ele entrar em casa, né? Ele viu que todos os desenhos estavam pendurados, assim, pelas paredes, né? Então, é um relato muito lindo. E a partir desses desenhos é que foi organizado o livro. Esse do menino, a topeira, a raposa e o cavalo. O menino é um menino no desenho, assim, mais ou menos uns 9 anos, 9 a 10 anos no máximo, que perdeu o lar. Então, tem muito em comum com o que as pessoas estão passando agora aí no Rio Grande do Sul, né? Ele perdeu o lar e ele não lembra onde é,
e como é esse lar. E ele está sozinho num lugar frio, tá? A imagem assim é de neve, né? Então está num lugar frio. E ele encontra a topeira. A topeira é aquele bichinho que cava buracos, né? E a topeira se encontra com ele e ele pega a topeira, né? Porque os dois daí vão ir juntos. Daí a topeira pergunta, né? O que ele está procurando? Ele diz, estou procurando meu lar. Daí a topeira pergunta, onde é que é? Não sei. Aí a topeira diz que uma topeira muito sábia um dia disse para ela que se ela se perdesse, que ela seguisse o leito do rio, que ela ia achar aí a casa dela, né? Então a topeira dá uma pista, então vamos achar um rio, né? E eles vão conversando e o menino fala, né, de como seria o lar que ele imagina, né? Que seja um lugar acolhedor, que seja quentinho e que tenha luzes, né? E a topeira diz, não, eu quero que tenha um bolo, né? Então a topeira se preocupa assim com aquela coisa do dia, da alimentação. Eu quero um bolo, né? Eu quero comer, né? E eles vão conversando e a topeira pergunta para ele, aquela pergunta que a gente faz para as crianças, né? Que às vezes eu me irrito também quando fazem essas perguntas. O que tu quer ser quando crescer? A topeira faz essa pergunta para ele. E ele responde para a topeira, eu quero ser gentil. Né? Então, a gentileza para esse menino é muito importante. Né? Então, um lar acolhedor, onde ninguém vai me bater, me xingar, gritar comigo. Né? Eu quero alguém gentil do meu lado. E aí eu vou sentir um lar. Aí eles encontram a raposa. A raposa gera medo na topeira. Aí o menino pega a topeira no colo, né? E a raposa, por algum motivo, escuta um outro barulho e sai correndo. Quando a topeira sai correndo, eles escutam um grunhido, uma coisa assim, de raposa gritando, né? E aí eles pensam, nossa, aconteceu alguma coisa com a raposa. A raposa foi pega numa armadilha e está presa. E aí eles chegam perto e a topeira, né, resolve tirar a raposa da armadilha. Nisso, a raposa ainda está muito raivosa, né, brava, e dá uma rosnada para a topeira e diz, se eu tivesse solta, eu te matava. A raposa fala para a topeira. E a topeira fala para a raposa, mas se tu ficar presa, tu que vai morrer. E aí a topeira vai até onde está ali a armadilha, desfaz a armadilha, solta a raposa. E o menino fica em pânico, porque pensa, bom, agora a raposa vai acabar com a topeira, né? E não. A raposa fica tranquila e vai embora. Mas depois volta e segue eles assim de longe, né? Para não causar medo. E aí o menino diz para a topeira, nossa, como tu foi corajoso. Foi muito corajoso. E a topeira pergunta, né? Quando que ele foi corajoso? Quando que o menino foi corajoso? Né? E aí o menino responde, quando eu pedi socorro. Então, assim, a Ju, né, que é a psicóloga que estava falando antes, ela traz essa questão do luto e da culpa, e a história essa nos traz, assim, como é difícil pedir socorro, né? Como é difícil a gente realmente dizer, olha, eu preciso de ajuda, vem aqui, me ajuda com uma palavra, me ajuda com um colo, com um carinho, só isso, né? Eu estou pedindo socorro. E agora a gente está vendo, né, o Rio Grande do Sul, assim, todo pedindo socorro. E cada um ajudando do jeito que consegue, né, que pode. E aí, já temos o menino, a topeira e a raposa, então, né? Vocês já conheceram eles. Aí falta o cavalo. Aí eles se encontram com o cavalo. O cavalo é um cavalo muito bonito, branco. E o cavalo assim, parece uma coisa muito sábia, assim, fala muito bem. E aí resolve levar eles, né? Então o menino vai ali em cima do cavalo com a topeira, a raposa atrás e eles vão correndo, né? Porque eles querem chegar no lar, né? E nisso
tem uma tempestade muito forte, aí eles ficam todos embaixo do cavalo, né, e segurando no cavalo. E é uma coisa interessante, uma frase que tem também, que é: o menino se assusta, né, e a topeira, ou a raposa, agora não lembro, fala: é só a natureza, não te assusta, não precisa se assustar, né? Então, isso também é uma coisa que a gente vê muito agora no Rio Grande do Sul, nos relatos, né? Colocando o vento como culpado, o rio como culpado, né? Todas essas manifestações, que são manifestações da natureza, que, na verdade, a gente não deveria ter medo deles, né? A gente tem medo deles porque a gente fez coisas antes e que agora eles só precisam passar, né? E vão passar por cima das pessoas, dos animais, porque eles só têm que seguir, né, o rumo deles. E o cavalo, ele fala uma coisa muito interessante. Eles estão correndo, né? E aí tá longe a cidade. Eles veem umas luzes, assim, né? Que o menino acha que é o lar dele. Daí o cavalo disse assim: mas tem uma coisa que eu não contei ainda para vocês. E daí eles perguntam o quê? É que, na verdade, eu tenho asas e eu sei voar. Só que eu escondo as minhas asas e eu não voo porque os outros cavalos têm inveja de mim. Então, que é essa relação que a gente tem com a culpa, né? Se eu estou numa posição um pouquinho melhor e eu tenho como aproveitar um pouquinho melhor essas condições que eu tenho, eu vejo que os outros têm inveja, né? E isso é uma coisa que acaba fazendo com que esses cavalos que têm asas sintam essa inveja e escondam isso. Então, em vez de compartilhar as coisas boas que a gente tem, a gente esconde as coisas boas que a gente tem e não compartilha com os outros. Aí o cavalo mostra as asas, eles ficam impressionadíssimos, assim, o cavalo abre as asas, e eles vão todos em cima do cavalo e vão para perto da cidade. Aí, quando eles vêm lá de cima, aquelas luzes, né, que o menino acha que lá que está o lar dele, eles descem, e o menino vai indo, como se fosse se despedir deles, né, se despede, e vai indo para a cidade, só o menino. E aí tu pensa assim: nossa, agora acabou, né, é uma amizade que acabou, como várias amizades que a gente tem, que a gente fica longe, que a gente depois não vê a pessoa, né. E aí o menino, no meio do caminho, para, volta e fala para eles, né, que ele já tem o lar, que ali ele tem alguém gentil, né, que é o cavalo, que é a pessoa mais gentil que ele já viu na vida, ele diz. Ele tem a sabedoria da raposa, né, e ele tem ali a amizade, o companheirismo da topeira, né, e ficam os quatro juntinhos. E aí termina o vídeo, né, eu tô contando para vocês o vídeo, que é o curta esse que foi premiado, é um curta que levou o Oscar em 2023 de melhor curta-metragem. E aí o cavalo olha para o céu, eles estão de noite juntos, daí tem um monte de estrelas, né? E aí o cavalo diz: olha, e as luzes, né? Olha quantas estrelas. Então, está completo o lar do menino, né? Que ele disse que era um lugar que tinha muitas luzes, né? Então, é algo, assim, muito comovente de assistir e também ler depois o livro, e que a gente consegue fazer muitos insights em relação ao que a gente vive, a como que a gente pensa em ser humano, né? As características que a gente tem e como a gente não exercita isso, né? Então, são 4 seres muito improváveis que vivam juntos, né? Mas que aprendem nesse trajeto, nesse percurso, a viver junto e a serem amigos e a se amar, né? Com as características de cada um. São características diferentes, totalmente diferentes, mas que são respeitadas, né, ao longo desse trajeto. Então, é muito interessante para a gente perceber isso, né? A gente está em meio a pessoas que são totalmente diferentes de nós, mas que a gente precisa aprender a andar junto, né? E a estar junto aqui nesse nosso planeta.
A Cláudia, não sei se conhecia a história, essa, Cláudia? Não sei se não, Rita, não conhecia. E se você está nos ouvindo, você está aqui no programa Mulheres no Ar. Eu estou aqui absolutamente em silêncio, encantada, ouvindo a sabedoria da nossa convidada, que é a Rita Herbes, que é psicóloga e professora universitária. A Rita é gaúcha, mas atualmente ela mora em Goiás. Rita, adorei, Rita. Não tenho palavras para te agradecer. E eu vou usar um termo que quem me ensinou foi tu. Gratidão por muitas vidas, minha amiga, minha querida. Esse programa foi especial, ele não buscava nem compreender, nem explicar as calamidades que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul em decorrência das enchentes. Ele pretendia ser exatamente o que para mim ele foi. Uma ponte de esperança, uma ponte de amizade entre o Rio Grande do Sul, todo o resto do país e todo o resto do mundo. Agora eu já vou me despedindo da Rita, agradecendo imensamente e vou abrir para ela fazer as suas considerações finais. Muito obrigada, Cláudia. Eu agradeço muito e agradeço muito também esses ouvintes que depois, né, vão poder ouvir o que a gente está conversando aqui. E como o tema era saúde mental, eu só vou fechar com uma coisa que eu pensei que eu ia conseguir falar no decorrer, mas eu não consegui, né? Então, uma coisa que eu tenho aprendido com os alunos e as alunas indígenas aqui na universidade, né? Que a nossa saúde mental depende da saúde do nosso ambiente. E o que é o nosso ambiente? É a terra, é a água, é o ar, são todos esses seres do nosso planeta. Todos os seres vivos, os animais, as plantas, os vírus, as bactérias, tudo isso, né? E dentro de todo esse conjunto, nós, seres humanos. Então, a nossa saúde mental, ela depende de tudo isso. Não é isolada, né? Eu não fico bem mentalmente com uma inundação acontecendo, com eu perdendo a minha casa, com os animais morrendo, com os outros homens poluindo o nosso planeta. Então, a gente precisa compreender isso. A nossa saúde mental depende da saúde de todos, de todas, seres vivos que vivem conosco nesse nosso lar tão grande e tão lindo que é esse nosso planeta. Então, eu desejo, assim, que a gente consiga, aos pouquinhos, né, ir mudando a nossa percepção, ir mudando a nossa mente, e tendo belas e novas ideias para que a gente consiga sobreviver nesse nosso lindo planeta. Um beijão, Cláudia, um beijão para todos, todos, todos e todas. E para encerrar esse nosso Dica das Gurias especial sobre saúde mental e chuvas no Rio Grande do Sul, eu vou trazer aqui a maravilhosa escritora Conceição Evaristo, aonde ela vai dizer o seguinte: salve o dia de Preto Velho, salve o dia de Anastácia, que foi lá no dia 13 de maio. Então, eu deixo aqui a minha saudação, a minha solidariedade, a minha tristeza, o meu acalanto por esse nosso Rio Grande do Sul. Então, eu quero só te avisar uma coisa: mudanças climáticas, ela vai te alcançar. No dia 13 de maio, a história oficial comemora a assinatura da Lei Áurea. Entretanto, há outras comemorações, há outras histórias, há outras memórias que nascem da dinâmica da vida de um povo. Comemoramos, por exemplo, no dia 13 de maio, o dia de Preto Velho, como comemoramos também o dia de Anastácia, a quem preferimos chamar de Rainha Anastácia. Eu trago aqui uma oração, uma prece para a Rainha Anastácia. Essa prece, ela apareceu escrita numa casa aqui no Rio de Janeiro, em Acari. Eis a oração. Princesa que se fez deusa, que fizeram escrava, escrava que era princesa,
dai-nos a beleza do teu corpo e a serenidade de tua alma. Amém. Escrava que fizeram deusa, que nasceu princesa, que nasceu livre, dai-nos a melancolia do teu olhar e a altivez do teu porte, e livrai-nos da mordaça que ainda hoje nos ameaça. Amém. Deusa Marte, escrava deusa, princesa lenda, dai-nos teu amor e tua coragem. Amém. Deusa do povo, escrava de um povo, princesa do teu povo, dai-nos a fé do povo, a força do povo e o amor do povo, para que possamos ser mulheres e homens dignos do povo. Amém. Mulher escrava, deusa mulher princesa, dai-nos a tua força para lutarmos e nunca sermos escravos, porque somos rebeldes como tu. Assim seja. Amém. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Você curte teatro? Então vem conhecer o Via Expressa Coletivo Teatral, grupo de treinamento da presença cênica com o ator Carlos Simeone, do Lume Teatro da Unicamp. Surgido em 2018, o coletivo promove oficinas e cursos para atrizes e atores com experiência profissional ou não, seguindo a técnica de treinamento da utilização do corpo e da voz como principais instrumentos de expressão teatral. Quer conhecer nosso trabalho? Visite nosso site www.viaexpressacoletivoteatral.com e compartilhe nossos desafios e sonhos. Estamos de volta com mais um Literamake, dessa vez com o livro Agora Vai Ser Assim, de Leonardo Tonos. Já vou comentar um pouco mais dessa dinâmica diferente do livro. Os recados de início: eu não sou maquiadora, sou escritora. Isso tudo é um projeto de valorização das artes, da literatura, através da pintura facial. Tanto que eu tenho uma precariedade absurda aqui de material, de equipamentos, inclusive para gravar. Tudo feito só com amor mesmo, falta bastante estrutura. Minhas maquiagens são super simples, baratinhas, enfim. Quem gosta do meu trabalho, os vídeos não são monetizados, o canal não tem ainda inscritos o suficiente para isso, nem visualizações. Então, as visualizações ajudam, as curtidas, se inscrever no canal ajuda. E quem quiser contribuir com o meu trabalho, pix para bibliofilia.cotidiana@gmail.com. É disso que eu dependo atualmente para viver, beleza? Então, vamos começar mais um Literamake. Bom, nesse caso, obviamente, eu tenho uma facilidade para trabalhar os tons, porque não tem muita nuance. O livro é totalmente azul. É interessante porque, na verdade, na obra do Leonardo, infelizmente eu não tenho mais nenhum livro dele, só tenho esse, mas eu sei que ele lançou um livro que era verde, era todo verde. Este aqui é todo azul. Eu não tive condições de adquirir o outro livro, infelizmente, porque pela qualidade deste aqui, eu tenho certeza que se trata de um livro extraordinário. Eu conheci o Leonardo através da pesquisadora, e que eu sou fã pra caramba, a professora Regina Dal Castanha, não sei como é que pronuncia. Ele é um professor também, pesquisador, ele atua na Sorbonne, e ele é um teórico literário, assim, de imensa grandeza, é um cara que eu admiro muito. Durante a pandemia, ele fez uma série de lives trazendo conteúdo
sobre diversos assuntos da literatura, de técnicas de escrita mesmo. Eu acompanhei tudo. Invejo muitos alunos dele, não vou negar. Quisera eu. Ele, a Regina, o Assis Brasil, são professores que eu gostaria muito de ter um dia a oportunidade de ter uma aula. Mas, enfim, eu já admirava muito o trabalho dele e eu já tinha percebido que só pela maneira como ele se expressa nas redes, não era só um pesquisador ali, era com certeza um escritor. Mesmo sabendo, pela qualidade da escrita dele, que se tratava de um escritor, caiu um cílio no olho. Eu não fazia ideia da qualidade dele como poeta. Até que, claro, alguma coisa que ele divulgou nas redes, tal, me chamou a atenção, achei bacana. E isso me fez ter interesse. E aí eu adquiri este livro. Primeiro aspecto interessante a mencionar sobre este livro é que, pela estrutura correta de se pegar um livro na mão, ele seria assim. Aqui estaria a capa. Não é a capa. É um poema. O nome, com o nome do livro, com o nome do autor, está aqui, do outro lado. Então, para mim, isso aqui transmitiu uma mensagem muito clara. Que é um livro que ele é para ser lido de trás para frente, de frente para trás, todos os ângulos possíveis e imagináveis. Ele é realmente um livro que não tenta guardar regras específicas, né? Ele tem uma pegada muito forte de denúncia. Não qualquer denúncia, tá? Ele traz uma maneira, assim, principalmente questão de guerras, de opressões, etc. Ele tem uma maneira muito contundente de tratar dos temas que ele se propõe a tratar. Aqui é importante comentar para quem gosta de maquiagem, da Ludurana, essa paleta de sombras é bem pigmentada. Ótima de trabalhar. Diferente da Shein, que não pega cor de jeito nenhum. Eu apanho pra botar cor na da Shein. Aí uma maquiagem para ser feita em 20 minutos é feita em 30. Às vezes as maquiagens, elas demoram muito mais tempo por causa da pigmentação da sombra. E peço desculpa pelo momento de silêncio, é que tocou o interfone. Então, eu tô usando, obviamente, tons de azul, até por conta da capa. Mas, assim, quando se fala deste livro do Leonardo, ele mexeu muito comigo de uma maneira muito profunda, porque eu me identifiquei demais com o livro dele. Eu percebi alguns poemas do livro dele que dialogam com poemas meus. Então, né, são situações que a gente lê e percebe que, meu Deus, a gente tá na mesma sintonia. É bonito isso. E ao mesmo tempo é triste, porque essa identificação acontece justamente em poemas bem pesados, bem tristes, né? Que vê que é um sofrimento coletivo. E é uma pena. É uma pena que a gente viva uma situação dessa. E ele traz de uma forma muito sensível. Ele não tem aquele poema revolta, embora esteja revoltado com a realidade. Ele não está contente com as coisas que estão acontecendo. Mas ele é um poema muito mais triste, né? É uma denúncia de quem não suporta mais. E ele traz vários aspectos no livro dele, vários assuntos,
O que me marcou muito nesse trabalho dele é justamente porque ele faz um poema sobre as crianças, aquela criança síria que morreu na praia, e me marcou muito porque eu já tinha lançado um livro com um poema que é justamente sobre essa mesma criança. Os poemas são completamente diferentes entre si e fica evidente o quanto é possível se trabalhar essa temática e o quanto ela não se esgota, porque a barbárie parece não ter fim. E o Leonardo faz isso de uma maneira muito sensível, e é perceptível no trabalho dele essa sensibilidade que ele usa. E ele convida a gente, convida de forma quase literal. Por exemplo, aqui na capa, no que seria a capa, que ele traz um poema, ele diz assim: entre, porque a partir de agora vai ser assim. A palavra crua sem metáforas, o pior de mim no teu olhar abolindo a distância entre o visível e o dissimulado. Agora vou apagar a opacidade da polidez das condutas sociais e privilegiar a transparência desconcertante da palavra por dentro, obscena. O livro do Leonardo poderia tranquilamente ser inteiro declamado, de forma bem teatral, porque ele tem essa força, ele tem essa pegada, assim, é lindo. Eu anotei na resenha, tem a resenha do Leonardo, tem aqui no Bibliofilia, se chama Vai Ser Assim. E tenho sobre essa criança, ele tem um poema, Um Corpo sobre Areia. Eu perdi a voz ao sair. A mulher que implorou para que a criança não morresse sobre areia. Não há poesia no corpo de uma criança afogada. É o que a boa poesia faz com a gente. O Leonardo é um grande poeta. Eu até lamento não ter tido a oportunidade de ler o novo livro dele. Na época, eu até me lembro que eu vi ele, mas não coube no meu orçamento. E eu não pude garantir o meu exemplar, gostaria de ter garantido, mas, né, essa é a vida. Porque o Leonardo é um poeta que a gente lê e não sai ileso. Do silêncio silenciado resta apenas o terror das pedras de Alepo. Você nunca ouviu o silêncio das pedras de Alepo. Eu tenho um poema que também se chama Alepo. Esse poema, tanto Alepo quanto o 26, que é o meu poema sobre o menino que morreu na areia, são poemas que estão num livro chamado Poemas para Ler no Front. É um livro que eu falo muito pouco dele por questões alheias ao livro. Mas eu sinto um diálogo muito forte entre o trabalho do Leonardo e esse meu trabalho específico. Eu cheguei a comentar na resenha, mas eu fico um pouco desconfortável em levantar uma questão dessa, de semelhanças, porque eu acho o Leonardo um poeta tão competente que colocar semelhanças entre o trabalho dele e o meu me soa quase como uma prepotência minha. Porque ele é um cara que ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Não que eu não saiba, mas ele tem aí uma estrada consideravelmente mais
bem traçada do que a minha, sem os meus tropeços. Então ele é um cara que eu tenho uma admiração profunda por ele, e espero que ele veja esse vídeo e saiba disso, porque realmente é uma pessoa que merece ser lida, seguida e admirada. Ele faz um trabalho dentro da literatura que mostra a paixão mesmo da pessoa. Eu comento na resenha que eu e o Leonardo nunca nos encontramos pessoalmente, e do jeito que é a minha vida, a minha realidade aqui palpável, nunca vai acontecer. Eu tô aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Que chance eu tenho de ele vir parar aqui um dia. Mas é um cara que eu digo assim, quem tiver a oportunidade de ouvir ele falando, ouça. Ouça, porque além de ser um poeta extraordinário, absurdo, de uma qualidade gritante, ele é um cara que sabe muito, ele é um cara de uma maturidade incrível, ele é um cara de muito conhecimento. Não dá para desperdiçar um minuto na presença desse homem, porque ele realmente tem conteúdo pra caramba. E tem que aproveitar isso. Se vocês tiverem oportunidade um dia de uma palestra ou de ter aula com ele, gente, se joguem. Eu faria tudo por uma oportunidade dessa. Por enquanto eu me contento em ter nas minhas mãos uma joia, um tesouro. Ele tem uma poesia que dói dentro. Aqui ele traz também a questão das dores. Minha geração foi a geração do medo. O medo insidioso penetrando todas as esferas do cotidiano. Gente, que a beleza desses versos. Tá? E isso são só pequenos exemplos, pequenas fatias de tudo o que esse livro nos traz. É muito pouco que eu estou apresentando para vocês. Perto de tudo o que ele nos dá aqui. Ele realmente traz algo que vai além, sabe? É uma poesia que a gente lê e sai transformado. Sai muito transformado. Então, se agora vai ser assim, que bom para nós. Que bom que a gente tenha a oportunidade de ter em mãos uma obra atemporal e absolutamente brilhante. E é atemporal, porque isso aí não tem prazo de validade. Então, aproveitem a oportunidade. Ele publicou por uma editora pequena, tá? Se bem que não é mais tão pequena assim, que é a Nós. A Nós é uma editora que já lançou vários livros que acabaram premiados. Eu admiro o trabalho da Nós. Eu acho que é uma editora aí que tem um catálogo de encher os olhos, tá? Então, conheçam também o trabalho. Olha, eu fazendo propaganda da editora. Mas eu tenho que ser justa, eu tô aqui pra falar pra vocês aquilo que eu recomendo, né? E realmente tem obras do catálogo que são notáveis. E eu acho que o Leonardo está ali na Nós, mas eu gostaria muito, como entusiasta do trabalho dele, etc., eu gostaria muito que ele tivesse a oportunidade, que o livro dele estivesse circulando
por muitos lugares. Isso não significa que eu acho que ele não tinha que estar na Nossa. Não é isso, é o contrário. Eu acho que as pequenas editoras que publicam livros dessa qualidade tinham que estar por tudo. Acho que essa que tinha que ser a relação. Eu acho que eu tô divulgando muito trabalho de pequena editora e eu acho uma pena porque muitos grandes talentos estão nas pequenas editoras. Então não é o caso de desejar que esses talentos estejam nas grandes, é desejar que essas pequenas estejam em tudo que é lugar. Que essas pequenas tenham o mesmo espaço na mídia, nas prateleiras, mesmo cuidado, mesmo carinho que as grandes têm. Porque as grandes são empresas que têm limitações, como qualquer empresa, e elas não vão conseguir publicar todos os grandes talentos deste país, porque não são poucos. E fazendo a minha reclamação do dia, que eu não posso deixar de comentar, faz falta um anel de luz deste lado de cá, porque eu não estou enxergando muito bem como é que está ficando. De um lado eu não enxergo bem, impressionante. Então, meu povo, eu acabo dando preferência por divulgar de pequenas editoras para dar essa força. Não é só pequenas editoras que eu falo. Tanto que eu já trouxe de editora grande e vou continuar trazendo. Mas é uma pena que as oportunidades não sejam as mesmas. É uma pena que, por exemplo, essa obra do Leonardo não esteja em todas as prateleiras de best-sellers. Não posso falar sobre o novo dele, porque eu não li, não tive acesso. Aqui, só pra vocês entenderem, eu tô tentando usar um batom mais neutro pra combinar com a maquiagem azul. Entre, né? Então a gente entra. Carta aos amigos. Caras amigas, caros amigos, por favor, não deixem de me avisar quando a censura voltar. As mulheres perderem os seus direitos, a homossexualidade se tornar uma doença, o estupro for legitimado, os menores criminalizados, as universidades fecharem, o livre-arbítrio desaparecer. E a nossa capacidade de pensar e os autos da fé começarem, e eu me tornar no olhar do outro um degenerado por defender a arte, por defender o espírito crítico. Não deixem de me avisar quando as pessoas não puderem mais gozar os direitos e as liberdades estabelecidos numa declaração quase caduca, que defende a liberdade sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Caras amigas e caros amigos, não deixem de me avisar quando sairmos da Idade Média. Agora vai ser assim, Leonardo Tonos. E este é o resultado. Se vocês gostarem, deixem seu like, se inscrevam no canal, divulguem para os seus amigos, façam esse canal crescer. E quem gostar do meu trabalho puder contribuir, batom no dente. O Pix é bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada por ouvir a Rádio Frida Rock. Aqui você ouve os clássicos do rock and roll, country, soul, pop rock, blues, tanto nacional quanto internacional, e os melhores sons da nossa MPB. Recebe atualizações diárias de notícias livres de fake news, informações diversas, quadros de variedades. Rádio Frida Rock, uma rádio totalmente empoderada. Queridos ouvintes, o destino
une e separa as pessoas. Mas nenhuma força é tão grande para fazer esquecer as pessoas que nos fizeram felizes. Eu sou Cláudia Machado e vocês são especiais para mim. Obrigado e até a semana que vem.